Olá, realistas! Bom dia, tudo bem? Gente, vamos começar aqui mais um bloquinho do nosso projeto sobre os narcisistas. Bom, nós sabemos que tem o polo do narcisista e, em contrapartida, também tem o polo do codependente, né? Que geralmente é a vítima do narcisista. Por que geralmente? Porque não 100% são as vítimas do narcisista, mas 99%, vamos dizer assim, né? Que são os codependentes emocionais. Mas aí a gente vai adentrar aqui as características. Eu vou estar lendo algumas porque são muitas e eu não quero que passe desapercebido. E enquanto eu estiver discorrendo sobre as características do codependente emocional, gostaria que você fizesse uma autoanálise, visse se de fato você cabe a essas características, se isso faz sentido para você, tá certo? Lembrando, gente, também que o codependente emocional, ele é um modo também de ser, né? Tem a ver também com a personalidade da pessoa do codependente emocional. Ou seja, ele se moldou dentro daquela percepção de mundo, dentro daquele modo de ser, né? Se diz muito sobre a sua personalidade, né? Seus traços psicológicos, características psicológicas. E vamos colocar aqui, então, a primeira característica do codependente emocional, e aí você vê se faz sentido para você, tá? O codependente emocional geralmente vem de lar disfuncional, né? É aquele lar que tá todo mundo em briga, todo mundo em confusão, ninguém tem razão. Então, o codependente, ele começa a observar essa dinâmica disfuncional dos pais, né? Então, ele, como é uma extensão do seu lar, ele acaba associando aquela disfuncionalidade com a sua percepção de mundo e acaba também disfuncionando também o seu modo de ser perante o mundo, no que tange a regras, valores. O codependente emocional também, gente, sempre teve alguma figura autoritária também dentro de casa. Provavelmente o pai ou a mãe. Já também tem aquele modelo também novo de família, né? Pode ter sido criado com a avó, com a tia, enfim. Mas sempre teve alguém ali autoritário dentro de casa, né? Aquele que mais falasse alto, aquele que mais, né, demonstrasse, vamos dizer assim, força, né, para o codependente emocional. E para evitar qualquer problema dentro daquele ambiente hostil, né, dentro daquele ambiente que demonstra, né, perigo para aquela criança, inibição, manipulação, o que a criança faz, né, perante aquele adulto autoritário que demonstra força? Ele se anula, né, de suas vontades, de suas percepções, do ponto de vista que tem, até mesmo de opinar, né, com medo de retaliação, com medo de punição. O dependente emocional também, gente, nunca teve as suas necessidades ouvidas, nunca. Sempre ele passou a calar, vamos dizer assim, a voz das suas necessidades para ouvir o outro, porque ele entendia que ele ouvindo as necessidades do outro, ele seria bem mais aceito, né, naquele território, naquele ambiente hostil, perigoso, ao seu ver, de forma inconsciente. Né? Porque até mesmo o medo, ele é de forma inconsciente também, é um mecanismo de defesa, né? Você não diretamente, de forma consciente, você enquanto criança, você vai perceber que aquele ambiente é perigoso para você, mas de forma inconsciente, né, sem que você se dê conta, o seu mecanismo de defesa também desenvolve ali em você o medo, né? O exemplo, se você tem medo de barato, tem medo de rato, você não vai se aproximar daquele objeto. Então, se tem ali um ambiente hostil, né, que de forma inconsciente você observa ali que é um ambiente perigoso, um ambiente autoritário, um ambiente que não deixa você se pronunciar, você falar, você desenvolver, você acaba ali desenvolvendo medo, né? E acaba ali percebendo aquele adulto, pai, mãe, tio, avó, pelo qual você foi criado, de uma forma autoritária, é uma força, né? Além do que você poderia combater ali. Então você acaba se anulando as suas necessidades para ouvir as dos demais, até mesmo por conta do medo, tá? E coloquei aqui também que geralmente esse codependente emocional, ele lida de forma direta ou indiretamente com o narcisista, ou seja, ou podendo ser o pai e a mãe, ou podendo ser também de forma indireta, criado pela avó também, enquanto a mãe trabalha e a avó também pode ser narcisista. Então, esse codependente emocional, ele é esvaziado de si mesmo, né? Ele é esvaziado de si mesmo para poder ouvir
né, os objetivos para ouvir, vamos dizer assim, aquilo que o narcisista espera de você, né? Ele imprime ali as suas vontades em cima do codependente emocional, não deixando ele ser ele mesmo. E uma vez que o codependente emocional ele não ouve as suas necessidades, ele não consegue se ouvir, ele não consegue se perceber, né? Ele vai criando ali um ego infantil, né? Durante a sua adolescência, durante até mesmo o seu ponto adulto, né? Criando ali um ego infantil, atraindo ali pessoas, né? Manipuladoras, narcisistas, por não conseguir, como se diz, frear, né? Pessoas abusivas, por ter um ego infantil. Tem um ego infantil porque dá mais voz ao outro do que a si mesmo, porque não se desenvolveu. E não ter se desenvolvido não deixa ali, como se diz, margem para si mesmo, para suas vontades, para suas percepções, para a autoestima. E acaba desenvolvendo um ego infantil, da qual ele tem que dar sempre abertura para os demais, largando as suas necessidades. E coloquei aqui também que o codependente emocional também faz fusão com os manipuladores, com os narcisistas. Porque à medida que o narcisista vai se relacionando com o codependente emocional, ele vai esvaziando, né, esse codependente emocional para colocar nele, projetar nele os seus objetivos, a sua agenda, a sua perspectiva. O codependente emocional, ele cresce em prol dos outros. Ele acha que, de forma inconsciente, ele acha que ele é responsável por deixar todo mundo do seu ambiente feliz. Então, ele cresce ali, minimamente, com a visão de mundo, achando que o amor do outro vale bem mais do que o amor por si mesmo. Então, ele sacrifica coisas para receber o amor do outro, até mesmo sacrificando a si mesmo. Acaba desenvolvendo ali também a síndrome do salvador, né? Que é aquela pessoa que acha que sempre vai salvar o outro, mas de forma inconsciente, na verdade, essa pessoa, ao desenvolver a síndrome do salvador, ela está querendo se salvar, né? Mas ela não percebe. Ao fazer um movimento em demasia, em excesso, né? Em várias vezes, vamos dizer assim, querer salvar o outro, querer proteger toda a sociedade, fazer por todo mundo, na verdade, de forma inconsciente, sem que você se dê conta, enquanto codependente emocional, você fazendo esse movimento de querer sempre cuidar do outro, na verdade, você está querendo ser abraçada, você, como pessoa, você está querendo ser acolhida, você está querendo ser ouvida, ser tratada, ser cuidada. Então, veja que é um movimento inconsciente. Veja que o codependente emocional também, ele pode desenvolver também a síndrome do impostor. Toda vez que ele acha que ele vai alcançando, né, posições melhores, tanto no meio profissional, social, ele mesmo se auto-sabota, porque de forma inconsciente ele não se acha merecedor, né, de tanta coisa boa. Então ele mesmo começa a fazer movimento com que ele perca aquele emprego, com que ele perca aquela proximidade com aquelas pessoas que está dando tanta atenção, tanto amor, né, por não se achar merecedora, mas de forma inconsciente esse movimento. E geralmente esse codependente emocional, ao se relacionar com o narcisista, como nós acabamos de falar aqui, então esse codependente emocional, ele percebe que ele nunca vai ter, né, o amor de verdade daquele narcisista, porque ele recebe manipulação, maus tratos, gaslighting, tratamento de silêncio. Então, de forma inconsciente, o seu mecanismo de defesa sabe que aquele ambiente é hostil, sabe que tem alguma coisa errada naquele ambiente. Então, por ter a certeza interna dentro dela, né, da pessoa codependente, em saber que não vai ter nunca um amor, né, legítimo daquele narcisista, acaba fazendo um movimento com que ele não seja rejeitado, atacado, punido, hostilizado. Então ele acaba sempre se anulando para não acontecer isso, para ele não ser atacado, não ser hostilizado, não ser punido. Então ele cada vez mais vai se anulando, tá certo? O codependente emocional também, gente, ele desenvolve uma alta vigilância muito assim, fora do sério, tá? Por quê? Porque ele vai vendo aqui que as pessoas têm as suas necessidades e ele acaba atendendo as necessidades do outro e não sua. Então acaba ali meio que desenvolvendo uma alta vigilância às necessidades dos outros, né? É extremamente empata, né? Consegue ver mesmo
de forma bem transparente a necessidade do outro, né? E por ser empata ao extremo, é uma das características também que faz com que ele faça a fusão com o narcisista, faz com que atraia o narcisista de fato. Porque uma das coisas que o narcisista quer é ser bem aceito socialmente, né? E ter ali a fusão, né? Ter ali o acesso a um empata, o que acontece? Ele consegue manipular as pessoas em volta do empata, ele consegue projetar o empata, a característica do empata nele, né? Que é aquele até mecanismo, né, de projeção que faz até com que o empata, codependente, se apaixone pelo narcisista, porque o codependente ele acha que o narcisista tem grandes características afetivas, mas na verdade nada mais é do que as características desse empata, desse codependente projetados no narcisista, porque ele é oco, vamos dizer assim, ele é vazio, né? Ele é esvaziado de si, ele não tem característica própria, ele tem um padrão de comportamento, né? Então, ao ser carinhoso, ao ser atencioso, ao ser, né, algo bem social, sociável, vamos dizer assim, é porque ele projetou as características do seu codependente relacionado a ele, projetou essa característica nele, para que o narcisista seja aceitado, né, na sociedade, porque se ele mostrar sua verdadeira face à sociedade, ele não vai ser bem aceito, né, claramente não. Porque qual é a pessoa que chega com a perversidade de forma clara? Como se fosse uma placa dizendo assim, olha, eu sou perverso, eu sou maquiavélico, eu sou uma pessoa perigosa, sou uma pessoa difícil de lidar, eu tenho um transtorno de personalidade. Quem é que vai vir dizendo isso? Não, a pessoa vem ali, né, como o lobo em pele de cordeiro, vamos dizer assim, pega aquelas características do empata, ou seja, do codependente, né, emocional que ele está se relacionando e traz para si, né? Ou seja, ele faz ali um espelhamento. É como se você dissesse pro narcisista assim, olha, eu amo a cor marrom, ele passa a usar muito marrom. Eu amo sorvete, ele passa a gostar muito de sorvete. Então veja que é um espelhamento. Ele não tem as suas características legítimas de vontade, porque ele foi esvaziado desde criança para atender às necessidades do outro narcisista. Tá certo? Então, ele é tão esvaziado dele mesmo que ele não tem as suas próprias marcas, não tem a sua originalidade. Então, ele precisa de um codependente para poder projetar essas características nele. O codependente emocional, gente, vive sentindo melancolia, tristeza, angústia. Por quê? Porque ele sempre deixou de olhar para dentro dele para poder também ouvir o outro, né? Ele sempre viveu em um ambiente perigoso, em um ambiente hostil, em um ambiente perigoso, em um ambiente disfuncional. Então, à medida que ele se afastava de forma inconsciente desse ambiente, né, meio que se fizesse inexistente ali naquele ambiente em alguns momentos para não sentir aquela dor, para não sentir aquelas emoções, né, inerentes daquele ambiente. Então, meio que ele foi crescendo sem ouvir as suas próprias emoções, sem saber distinguir de fato quando tá triste, feliz, alegre, N as emoções que nós temos, né, de 25 a 30, a depender do teórico, né, que as defende. Então, ele sempre se esvaziou de si, nunca olhou para si, nunca teve a oportunidade de saber de fato o que estava acontecendo com ele, que tinha uma correlação não diretamente com ele, mas com o ambiente. Então, ele se anulava, né? Se ele se anulava, não tinha ali a chance de ver essa relação, as emoções dele para com o ambiente. Então, na maioria das vezes, ele é melancólico, ele é angustiado, ele é triste, porque ele não consegue ali resolver as suas questões internas. Então, pelo fato do codependente emocional, gente, sempre ter ouvido ali a família, sempre fazendo as vontades da família, do ambiente, sempre se anulando, o codependente emocional, então, não desenvolveu ferramentas necessárias, gente. Então, ele cresceu uma criança e se tornou um adulto sem bordas, ou seja, sem limite. E ele cresceu sem entender que ele precisa se preservar. Ele cresceu sem perceber que tem pessoas ruins em volta dele. Ele cresceu sem perceber essas ferramentas necessárias de discernimento. Então, uma das questões que faz a fusão também com o narcisista e o codependente é isso, é não saber distinguir, né, essas questões do meio social, né, de ter
que se preservar, ter que criar limites, até mesmo para quando chegasse pessoas ruins, né, ele pudesse se proteger. Então ele meio que estava vagando, vamos dizer assim. Então falta-lhe ferramentas, né, necessárias para poder se colocar de forma mais consciente no mundo. E o codependente emocional, ele sempre vai se sentir mal, ele sempre vai precisar se justificar, porque na relação ali com o narcisista desde criança, ele sempre teve que se justificar, ele sempre teve que baixar a guarda, ele sempre teve que obedecer, ele nunca disse o porquê que estava daquela maneira, nunca foi ouvido, nunca foi aceita o seu sentimento. Então a tendência é que ele se crie um adulto sem borda, sem limites e sempre se justificando para ser bem aceito na sociedade. Muito triste isso, né? O codependente emocional também, ele carrega muita vergonha também. Ele acha que as pessoas não olham suas necessidades, não olham de fato quem ele é. Então o codependente, gente, antes de terminar, ele faz muito, ele olha muito para o outro, mas ele não olha as suas necessidades. E não olhar para as suas necessidades, como a gente bateu aqui sempre essa tecla durante esse vídeo, então ele perde os limites das relações. Por não se perceber e só perceber o outro, ele perde o limite das relações, né? Porque ele não aprendeu a dizer não quando ele não quis, não aprendeu a se posicionar, não aprendeu a ser ouvido, né? É só ouvir, a se ceder, a fazer pelo outro. Então isso é muito complicado. Então ele vive orientado para as necessidades das outras pessoas e não para ele. Isso é muito triste. Então, gente, de fato, essas são as características do codependente emocional. Isso fez sentido para vocês? Então pega aqui, revê o vídeo, reveja o rol, né, das características do codependente emocional e vê se de fato você é um codependente emocional. Caso você seja, eu quero dizer para você que não tem cura. Mentira é falácia também quem é algum terapeuta, algum psicanalista disser para você que tem cura. A codependência emocional é um modo também de ser, a forma com que você cresceu sendo, foi moldado, isso fala muito da sua característica psicológica. Então, você ouvir novamente esse vídeo e pesquisar sobre os assuntos e ver onde você de fato está errando para que você se eduque, para que você venha melhorar, para que você não venha virar presa de novos narcisistas, tá certo? Para que você crie bordas, para que você seja feliz, porque todos nós merecemos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e já vem mais vídeo. Aqueles que puderem, compartilhem, curtem, tá bom? Comentem. Fiquem à vontade. Aqueles que achar pertinente fazer tudo isso, faça, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.